que que faz um filmmaker? Como que é a profissão? O que que é um filmmaker? Inicialmente, para eu poder te explicar melhor, eu quero que você imagine, lembre do último filme que você assistiu no cinema, certo? Aquele filme, antes dele chegar na tela do cinema, onde você está assistindo, ele teve todo um processo gigantesco até chegar nesse momento para você assistir esse filme. O que que aconteceu durante esse processo? Normalmente, filmes eles têm produção que podem durar aí até mais de anos para produzir o filme. Trazendo um filme de exemplo aqui para você compreender um pouco melhor, vamos colocar aqui Guerra Civil. Foi dirigido pelo Alex e com o Wagner Moura, certo? Esse filme, ele teve aí uma média de 30 a 90 dias de produção. Então vamos colocar aqui 70 dias, foram 70 dias totais ali de produção. Antes de começar essa produção, antes de iniciar essa produção, toda a pré-produção ela deve estar pronta, o roteiro já deve estar definido, o set já deve estar definido. Então, antes desses dias de produção, ainda teve os dias de pré-produção, que foi organizar toda essa produção, organizar todo o roteiro, fazer todo o roteiro. Muita coisa, né? Então você imagina, todos esses dias, mais os dias de pré-produção e tirando os dias das ideias, até juntar as ideias para começar a fazer o roteiro de fato. E depois que acontece isso, né, tem um roteiro, fez a produção, os dias e tudo, e o que que tem mais disso, né, de todos esses processos? Que tem a pós-produção. Então tem a pré-produção, tem a produção e tem a pós-produção, que é a edição, né, a montagem do material, os efeitos e tudo, que isso também leva e demanda muitos dias, às vezes até mais tempo do que a própria produção. Tem todo esse desenvolvimento, certo? Então são esses principais pontos, né, que a gente tem os pilares aí, né, de produção, né, de todo o processo de produção do cinema, né, que a gente tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Dentro de todos esses processos existem muitos outros processos, né? Dentro da pré-produção tem diversos processos, dentro da produção tem diversos outros processos. Então você imagina tudo isso no filme que você assistiu, agora pega todos esses pontos, tudo isso e coloca em uma pessoa. Esse é o filmmaker, basicamente, a pessoa que ela vai conseguir, o artista que vai conseguir fazer toda essa produção, somente ele. Hoje isso é possível, né, graças aí à evolução, né, dos equipamentos, das câmeras e tudo, com certeza não uma pessoa sozinha, um filmmaker não consegue produzir um filme que vai ser o mesmo filme como Guerra Civil, que é impossível, né, vamos dizer, mas a gente já está perto, então a gente consegue produzir fazer produções lindas, ótimas aí, sozinho, só produzindo, que é o que o filmmaker faz. Mas a atuação do filmmaker ele não entra necessariamente somente na indústria do cinema. Hoje, com rede social, com marketing, tudo, o filmmaker ele consegue atuar em diversas formas aí, né? Principalmente no marketing, na produção de conteúdo. Então tem um leque gigante que o filmmaker consegue trabalhar e não necessariamente na indústria do cinema, por mais que seja o objetivo de muitas pessoas, eu particularmente tenho muita vontade também, mas não é necessariamente somente a indústria do cinema. Vou te dar um exemplo do que eu faço hoje. Eu atendo artistas, eu faço a produção para artistas aí, desenvolvo projetos autorais aí para artistas e também atendo empresas aí no mundo corporativo. Então, dentro do mundo corporativo aí já é algo que eu consigo explicar mais completo aqui para vocês. Eu vou estar dando um exemplo para vocês de uma produção de um institucional, por exemplo. Então, institucional é um material ali que ele tem o objetivo de contar sobre a empresa, sobre a história da empresa, e um material ali que ele pode ir dos seus 2 minutos até 20 minutos, 30 minutos, dependendo do institucional. Inicialmente, antes da gente começar o institucional, é aquele mesmo esquema de produção. Vou iniciar o institucional, já está tudo ok, já combinei com o cliente aqui, já conversei com ele, como que vai ser? A gente vai ter nossas reuniões, nós vamos ter nossos encontros ali, que é onde eu vou entender sobre a empresa, eu vou entender sobre os processos, vou entender o objetivo dessa empresa, quem que essa empresa atende, o porquê de tudo ali dentro daquela empresa. Então essas reuniões sempre é importante com quem criou a empresa, né, o fundador dessa empresa, que a partir daí dessas reuniões, né, dificilmente também eu faço só em uma ou duas reuniões, sempre são mais reuniões para eu conseguir trazer, puxar essas informações. Então eu junto todas essas informações dentro dessas reuniões e após essas reuniões que eu vou iniciar o roteiro, certo? Então depois que eu juntar tudo, eu vou partir para o roteiro, que esses processos ainda tá dentro da pré-produção. Então dentro do roteiro, depois que eu já fiz as reuniões, eu trago todas essas informações junto com as minhas ideias, junto com as ideias que os clientes têm, normalmente têm ideias ótimas, né? Então junto com as minhas ideias, a partir daí eu desenvolvo o roteiro, beleza? Faço todo o roteiro certinho, com tempo determinado que é para ser o vídeo,
vídeo, com música, com set, com locais, locação, atores, figurantes que vão participar. Então, definindo todo esse roteiro, eu vou partir para aprovação desse roteiro. Então, o que acontece nessa aprovação do roteiro? Depois que eu tiver tudo certinho, tudo visível em um arquivo, o roteiro todo passado ali a limpo, de fato, eu vou me reunir com o cliente e vou apresentar esse roteiro. O roteiro estando coerente, estando ok, junto com ele dando certo, se ele pedir ajuste, faço algum ajuste e tudo. Então, acontece essa aprovação, deu tudo certo a aprovação, fechou, a gente finalizou a etapa de pré-produção e vamos partir para a organização da produção. Então, uma produção de um institucional varia de dias de produção. Aqui, os institucionais que eu fiz aqui, o mínimo que eu fiz foram 3 diárias de 4 horas. Então, foram 3 dias ali, 4 horas de produção em cada um. Foi o mínimo. Então, tem produções institucionais que demoram dias, meses aí para produzir, certo? Então, acontece a produção. Então, dentro da produção, quando eu vou para a produção, já está tudo definido, tudo certinho, o que vai acontecer para eu ter um processo legal, ter um processo interessante, ter uma dinâmica show ali com o cliente que eu estou desenvolvendo esse institucional. Então acontece essa produção, fiz todas as diárias, todas as locações, finalizamos as produções, não tem mais nada de gravação para fazer. Ok, então a gente finaliza a etapa de produção e a gente vai entrar agora para a etapa de pós-produção, que é onde vai acontecer a montagem e edição do material. Todas as etapas são importantes, então cada um demanda o seu tempo e dependendo da produção, a pós-produção pode ser uma etapa que vai demorar mais do que todas as outras, como pode ter produção que o roteiro vai demorar mais do que a produção e edição. Então dentro da pós-produção existe diversas etapas para a gente seguir. A primeira dela é a organização dos arquivos, se eu estou falando da etapa que eu faço aqui, conforme eu faço dentro das minhas produções. Eu pego todos os arquivos, eu faço a organização dos arquivos de pastas, em diária, tudo certinho, locação. Aí acontece a decupagem, que é onde eu vou jogar esses arquivos dentro do editor e vou selecionar as melhores partes, vou fazer a decupagem, tirar o que eu não vou usar, tudo certinho. Depois da decupagem acontece a montagem, que é onde eu vou de fato montar a história do material. Eu monto a história do material ali junto com música, com um depoimento que seja ali, eu finalizo a montagem, certo? Depois da montagem, o que acontece? Entra a colorização. Faço o color grading primeiro, né? Eu faço a colorização desses materiais. Depois que eu finalizar a cor de todas as cenas, aí eu entro na parte de VFX, porque o efeito visual você precisa da cor finalizada ali para você conseguir finalizar e fazer a pós-produção que você for fazer, seja o VFX, que seja, né, talvez vamos colocar ali uma máscara. Você só vai fazer essa máscara depois que a cor estiver finalizada. Não tem como você fazer, esse até tem, na verdade, mas não é o ideal, né, você fazer efeito em cima do take sem cor e fazer a cor depois. Então pode ser que cague o seu material. Então depois dessas principais etapas dentro da pós-produção, que é a decupagem, a montagem, a edição, a edição geral, né, o color grading e o VFX, né, que são os efeitos visuais que você vai colocar, entra para a finalização da primeira versão, que é onde vai ser a V1, vai ser a primeira versão, o primeiro preview que você vai apresentar para o cliente, certo? Então esse preview ele é interessante que ele esteja o mais completo possível, ele não precisa necessariamente estar com o material finalizado, é ideal, mas você pode deixar ele o mais completo possível para o cliente pelo menos entender como que está sendo a estrutura desse material, certo? Então você finalizou esse preview, nós vamos entrar aí para aprovação e os ajustes desse material. Então você finaliza o material, você pode fazer isso em reunião ou em apenas mandar um link para o cliente vai estar assistindo essa primeira versão, provavelmente é normal, super normal, acontecer ajustes, então o cliente vai pedir ajustes, você faz os ajustes dentro desse material, depois que você finaliza esses ajustes, a gente vai entrar para a finalização final e exportar a versão com a melhor qualidade para o cliente. Então deu tudo ok, finalizou, mandei a versão ajustada, ele deu ok, então vou fazer a exportação desse material na melhor qualidade possível, essa versão em alta qualidade. Eu vou upar, vou enviar para ele e a gente finaliza a produção. Aqui dentro dos processos aqui da TK7 e tudo, eu tenho um processo bem intenso dentro das produções, em todas as etapas a gente tem um contato bem interessante, eu tenho um contato bem interessante com os clientes, beleza? Então cada etapa ela tem o seu significado, tem a sua importância, então é interessante dar importância para todas elas, beleza? Então entregou o material, passou para o cliente, produção finalizada. Acontece todo o pós-venda também, contato com o cliente depois, ver como que o material está performando, como que ele está atingindo as pessoas, como que está sendo a reação dessas pessoas, isso depois da produção. Basicamente, essa é a estrutura do que um filmmaker faz. De forma resumida, claro que eu poderia trazer um vídeo aqui falando tudo, mas é muita coisa assim de fato.
mas aqui acredito que eu consegui deixar de uma forma bem resumida o que um filmmaker faz hoje em dia, beleza? Se tiver alguma dúvida, tiver algo interessante, eu tenho muitas coisas que eu não falei aqui nesse vídeo, certo? Justamente para não deixar um vídeo grande aqui pro YouTube. Inicialmente eu quero criar diversos conteúdos sobre todo esse processo aí do audiovisual, todas essas etapas aí que eu gosto muito, beleza? Se quiser deixar alguma coisa aí no comentário, algum ponto aí que você acha que é interessante, fica à vontade, beleza? Tamo junto e até a próxima.